Como a nossa tarde de hoje nos permite, nesse encontro, a reflexão do tema O Espírito Santo, de acordo com apenas uma das manifestações e reflexões dentro da abordagem transpessoal, nada mais significativo do que começarmos a nossa tarde num estado modificado de consciência. Nós não temos aqui a pretensão, de forma alguma, de dizer que este, aquele ou outro seja o melhor nível de consciência para vivenciar. Modificado porque nós experimentamos nesse momento uma das alternativas, através do mantra do budismo, como indutor e facilitador para a reorganização das nossas estruturas psíquicas, mentais, que muitas vezes provocam desordem, desalinho na retidão, no religare das nossas estruturas egóicas, psíquicas, a uma das estruturas mais profundas do nosso ser, que é o nosso self. Pode ser que com a experiência da tarde de hoje, vivenciada até o presente momento, mais distante eu tenha ficado do Espírito Santo. Lembrando que, pela tradição, dentro de uma série de abordagens, o Espírito Santo pode significar o vento, pneuma, no ato de inspirar, pausa, expirar, pausa, e voltar a inspirar, através do sopro divino de luz que habita o nosso ser, pela energia e consciência suprema e cósmica mais sutil que nos criou. E dentro do nosso próprio ser, nós também temos a condição de poder despertar estas semelhanças em germe que em algum momento adormeciam no nosso ser, e com o passar do processo evolutivo da consciência viajante no tempo e no espaço, vamos adquirindo ferramentas e, através de novos desafios, desabrochando e dando florescer para estas habilidades que habitam o nosso ser. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. E assim nós permitirmos a possibilidade da fluidez da água que transforma, que limpa, que saúda a possibilidade do homem novo em detrimento do homem velho. Este homem novo que a cada hora, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, vem despertando em estados mais profundos de consciência. E através do exercício inicial de hoje, nós nos demos o direito de vivenciar da maneira como foi, que está a mais certa e correta possível para aquilo que eu necessito nesse momento, de buscar alternativas, de vivenciar modificações de consciência. E com esta água eu permito para que a água viva se manifeste no meu ser, trazendo sempre a possibilidade de me iniciar neste caminho, nesta jornada, de sair pelos desertos obscuros por onde o ego transitou e facilitar assim a chance da morada do verdadeiro ser, self. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. E nós sabemos ainda que o Espírito Santo recebido, acolhido, necessita da possibilidade ativa de permissão para atuar através de nós. E ele pode vir, por exemplo, através do fogo, como simbologia mais
sutil da manifestação do divino. Deixar-se invadir pelas línguas de fogo, saindo de uma única estrutura e manifestação, acreditando egóica e passivamente falando de que só minha tradição eleva ao caminho do religare, para permitir que todos os caminhos facilitam e facultam a chance de destravar os níveis de consciência mais sutil que habitam o meu ser. E eu estou exatamente onde eu preciso e necessito estar por uma questão de afinidade e sincronia. Não é a melhor e nem a pior, é apenas a que eu necessito. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. A pomba A pomba como simbologia da união, integração do céu e da terra. Carinhosamente falando, lembrando Lelu e lembrando Roberto Crema, a possibilidade de espiritualizar a matéria e materializar o espírito. Enquanto encarnados, carinhosamente falando que aqui nos encontramos nesta jornada, mais uma das múltiplas existências que vamos nos permitir a vivenciar, entre tantas que já experimentamos em outras épocas, é apenas a chance para facilitar no tempo material e denso a chance da intimidade, da segurança, para que o germe, a semente mais profunda e sutil que habita o meu ser, possa germinar, desabrochar e florescer. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Ah, como é bom estar aqui nesta tarde. Depois de um exercício desse, muitas vezes não conseguimos nem mesmo manter o ponto de equilíbrio para a volta desse estado de consciência dito mais ordinário que nos manifestamos nesse momento. Que todos sejam bem-vindos ao estado modificado de consciência que é mais permitido e possível de ser vivenciado aqui agora. Por isso, inclusive, esta aula hoje, pela inteligência artificial, através deste boneco sintético representando o Vitor, que tem a chance de poder trazer como se fosse apenas uma simbologia, uma forma de poder brincar com a sutileza de manifestações da consciência. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Que todos estejam encaixados com os seus corpos sutis, dentro do corpão físico, que cada um tenha aproveitado a experiência da melhor maneira que tenha sido possível. E a gente vai voltando, se trazendo consciente nesse momento, com essa nova jornada, que em algumas lições já estamos trabalhando este caminho da luz, da luminosidade, não mais do aspecto sombrio. Por isso, a proposta de que nós vamos deter esse nosso espaço sagrado, única e exclusivamente para os trabalhos dos aspectos da luz. As sombras psíquicas e de formas mais grosseiras serão detalhadas nos nossos grupos de WhatsApp. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Descendo os níveis de consciência, encaixando os corpos sutis, para que possamos estar, na verdade,
na presença, no estado de manifestação de consciência que mais ordinariamente manifestamos aqui agora, trazendo a sutileza do nosso ser para participar das reflexões da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Ah, estamos todos de volta. Tudo bem? Quem quiser abrir o microfone e compartilhar em pequenas palavras iniciais aquilo que sentiu, o que foi significativo. E vamos lembrar, como nós somos um grupo de estudo, de supervisão, de formação pessoal em psicologia transpessoal e mandalas terapêuticos, não existe certo ou errado. A ciência, ela caminha graças à possibilidade daquilo que nós, na verdade, testamos e experimentamos em nós, e qual foi a impressão e os primeiros significados que nós vivenciamos nesse momento. Eu não preciso, de forma alguma, me identificar com nenhuma técnica para poder dizer que, ó, que maravilha é conseguir atingir tal lugar ou este lugar. Às vezes, a primeira sensação que causa em ficar impregnado por um mantra budista, sem muito acesso, sem permissão acesso, porque é uma questão de costume, né? Provoca uma irritabilidade inicial. Porque vamos imaginar o seguinte: a mente vem das experiências que nós estamos vivenciando no momento, cada um na sua semana. Como nós brincamos aqui, estamos encarnados, então nós temos uma série de atividades todos os dias. Nós temos a oportunidade da mente estar dispersa para uma série de questões que nos são importantíssimas para vivenciar aqui agora, e está tudo certo, porque a demanda da nossa existência para hoje exige isso em algum grau. Não dá para nós estarmos completamente desvinculados disso e irmos morar num mosteiro afastado, seja ele em Cotia, seja ele sei lá, na África, seja lá no Tibete, seja na Índia ou em Bombaim, em qualquer lugar que seja, né? Porque, de uma certa forma, não é o convite para o estado de consciência que nós nos encontramos agora. Isso não é ser contra a vida monástica, é saber se a vida monástica, de uma certa forma, nos pertence aqui agora. Então, ficar sobre o efeito desse mantra por muito tempo, praticamente 50 minutos, para quem está aqui desde o começo da tarde, fizemos esse exercício. Num primeiro momento, pode sim provocar uma irritabilidade, porque vai reorganizando os estados mentais que nos encontramos para poder nos trazer a essência. E às vezes também não é sincrônico com o nosso ser, como a gente vem trabalhando nos nossos encontros, dizendo, lembra, falando a respeito das energias volitivas negativas, né? É um estado sutilizado, mas que me incomoda, que ele não está a serviço do meu ser. Ele mais me traz desconforto do que, na verdade, conforto. Não se sinta errado por experimentar isso. Pode acontecer. Porque isso, na verdade, é a chance da gente poder perceber que é só a diversidade que facilita a chance de nós nos reencontrarmos. E não se preocupem, semana que vem não será um mantra budista, porque se assim nós fizermos, nós, carinhosamente falando, vamos privilegiar só aquele estado de consciência egóico e sombrio da esfera psíquica do Vitor, que em outras esferas imagina já ter vivido a vida monástica, e aí ficar dando guarida para essa manifestação. Não é o caminho. A gente vai experimentar uma sequência, uma série de hoje até não sei quando, tudo bem? Quando de repente as coisas podem mudar de novo,
de acordo com as nossas necessidades, de maneiras diferentes de fazer acesso e, como se fala, inferir na possibilidade de permitir a chance de receber do externo, por isso esta inferência, né, como um mecanismo para facilitar as modificações de consciência. Em algumas delas, nós vamos ter a chance de nos sentir extremamente sutis e elevados. Em outras, extremamente com vontade de sair correndo e desligar e tomar uma água. Ai, que bom que ele vai levar 40 minutos, porque assim eu vou assistir minha série no Netflix e tá tudo certo. Não tem problema nenhum, tá bom? Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Antes de nós começarmos a reflexão da tarde de hoje, que na verdade nós já estamos falando sobre isso, e é sempre importante dar guarida àquilo que cada um de nós vivenciou. Então, em algumas palavras, quem gostaria de compartilhar como foi essa experiência? Até porque está sendo gravado, isso fica como convite para outras pessoas que possam fazer acesso depois. Quem gostaria de compartilhar como foi a sua experiência? Pode falar, Lore. Boa tarde. Boa tarde. Eu não peguei desde o início, mas o pouco que eu pude aproveitar, eu fiquei com uma sensação de. É como se eu estivesse no espaço mesmo, flutuando. Que às vezes eu abri o olho e vi as imagens, né, ou dos monges, ou então aquelas imagens dos deuses, né? E, nossa, foi muito bom. Foi um começo muito diferente o nosso encontro hoje. Obrigada. Mais significativo para esse momento ou menos significativo? Sem julgamento a outras maneiras de entrada no grupo, né, de outros inícios, tá? Mas para agora, você sente que te coloca mais em contato com a luz que habita o seu ser, pelo menos para o dia de hoje, não sei o que vai acontecer amanhã e nem o que aconteceu ontem, mas me deixa mais na luminosidade ou não? Deixa assim. Que bom. E, de certa forma, faz muito sentido com o texto, né? Do capítulo 9. A hora que eu entrei, que eu escutei, eu falei assim, interessante, tradições, né? Foi a primeira palavra que veio. Eu falei, vamos lá, então vamos sentir. E aí você vai, parece que realmente o teu corpo amplia, tua mente parece que flutua, e foi benéfico, foi muito gostoso. Que bom. Que bom pela oportunidade de estar aberta e se permitir, independente do resultado que pudesse ser atingido, tá? Agora, mais satisfeito ainda pela chance de ter mais uma ferramenta que possa ajudar e beneficiar. Muito bom, eu gostei mesmo. Foi muito criativo. Você se inspira tanto. Não vou nem perguntar de onde que vem essas ideias, mas é ótimo. Melhor não, tá? Tá. Hum. Pode continuar aplicando, que é muito legal. Que bom, fico feliz que tenha tocado, porque o grande X da questão é essa, né, a nossa experiência para saber, senão a gente fica tão teórico, né, o meu questionamento sempre é, como a gente faz o gancho, já que estamos, online e na maior parte das vezes até porque são todos os sábados da semana, né, que a gente se encontra, não daria para poder eu estar indo para São Paulo, vocês virem para cá ou ir para outro lugar toda semana, não dá. Então assim, tá, mas como é que a gente consegue fazer essa mescla, carinhosamente falando, de tudo isso que a gente vem estudando, pesquisando, conhecendo, se enchendo a paciência, carinhosamente falando, porque chega uma hora que fica pesado, denso no sentido de é mais do mesmo, né? Nesse sentido, né? Além das questões que vão ocorrendo na vida. E isso também vão facilitando a chance da gente estar aqui, de hoje não poder estar, e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas brincar com essa questão de tá bom, onde está esse ponto de equilíbrio que a gente possa de verdade poder experimentar isso? E aí também é uma coisa legal, porque assim, né, desculpa, aqueles que são contra, carinhosamente falando, os encontros virtuais, fica uma prova aí, no bom sentido, de que se estivermos abertos para esta oportunidade, é assim, não importa como a gente esteja. Né, se está no presencial, se está no online, né, eu posso ter preferências, não estou pedindo para mudar isso, não é isso. Mas assim, quando a gente tem uma abertura, de uma certa forma, eu facilito a chance de me dar conta com outros níveis de consciência. E Não, o faz sentido.
E o mais significativo ainda, né, assim, isso prova, carinhosamente falando, que há uma abertura, porque eu vou para uma outra tradição que não é a minha, que eu não tenho o costume, que não é essa qual eu professo no meu dia a dia, e eu vou lá experimentar qual o benefício que aquilo possa me trazer, por mais que eu não entenda nada daquilo que esteja sendo dito. Não fala uma palavra de sânscrito, não fala uma palavra de chinês, não fala uma palavra de Pali, depende do idioma onde está sendo proferido ali no caso, tá? Com a tradução simultânea para o chinês, tá? Né? Com a tradução para o chinês, né? Porque eles estão falando lá na língua do Buda, carinhosamente falando, mas no sentido de trazer essa chance de, como é que se fala? Como, vamos imaginar que há mais de 3.000 anos atrás, a língua ela era restrita, né, gente? Por mais sábio que o Buda possa ter sido naquela época, é assim, a manifestação ali, ela tinha restrições. Não é uma língua complexa que a gente tem hoje, porque, né, com novas palavras, com inserção de novos, não. Então, aquilo que estava sendo dito era aquilo que estava sendo dito. Por um lado, tem uma coisa muito positiva, porque facilita a possibilidade de quem está acompanhando visualizar, entrar em contato com o que está sendo falado, né? Então, não tem muitos ruídos nas informações. E, por um outro lado, é assim: traduzir tudo aquilo para os dias de hoje parece que fica meio que deslocado. Né? Quer dizer, o que é que estava querendo dizer na verdade? Que é um pouco, inclusive, o que Leloup fez com o livro lá, Enraizamento e Abertura, até com o texto que ele está fazendo a explicação nesse momento do Espírito Santo, tá? Posso compartilhar outra coisa também? Claro que pode. Porque o que eu entendo, posso até estar falando uma grande bobagem, vou pegar essas palavras do jeito que você se coloca. Assim, pelo tempo que nós estamos nos encontrando e pelos textos que a gente discute, eu não sei quanto que isso atinge as outras pessoas, mas eu tenho percebido que quando é proposto um tema, esse tema aparece para mim em outros momentos antes do nosso encontro. Tá? Então, assim, quando você falou da morte, eu comecei a ver no Instagram, enfim, no YouTube, que eu escuto vários profissionais, temas relacionados a isso. Agora, o nosso tema sobre o Espírito Santo, essa semana, 3 pessoas vieram com temas muito parecidos, de discussão de Deus, de religião, a minha religião professa assim, eu faço assim. Então, e aí a gente, né, hoje se encontra, senta e tudo parece que faz muito sentido. Então, Sim, tem se repetido e eu entendo que isso como você mesmo falou, assim, quando a gente se abre para a possibilidade se apresenta. sim, sim. Nada é por acaso, tudo é sincrônico. Sim. E aí fica mais uma prova, carinhosamente falando, né? Porque senão fica sempre parecendo que assim, tá, existe um lado pessoal nosso, de me colocar disponível, né? Quando você pergunta assim, de onde vem tanta criatividade? Então, né, vamos pensar uma coisa que assim, eu preciso me colocar disponível, né, como uma ferramenta, como um instrumento, e não como detentor de, né? Mas como uma ferramenta para estar no arquétipo que impera no nosso grupo, naquilo que nós, de uma certa forma, estamos trabalhando, qual é a sincronia que existe entre cada um de vocês comigo, entre cada um de vocês com cada um de vocês, né? Então, tudo isso, de uma certa forma, vai gerando uma maneira de moldar. Agora, o que molda, o que faz acontecer o que está acontecendo aqui agora, é só a manifestação. Porque não dá para dizer, olha, você estudou o texto, você gravou o que você vai. Não. Eu, Vitor, não funciono assim.
Tudo bem? Então, assim, e eu brinco com uma coisa que cada dia mais eu venho aprendendo, que também não é fácil. Eu acho que é legal poder deixar isso também muito claro, porque senão fica sempre dando aquela impressão de que a gente já vive num lugar, numa estratosfera, né, que assim, que não nem respira mais, não é? E não é real. No fundo, nós estamos inseridos nesse contexto enquanto humanos, nessa experiência, tenho as mesmas dificuldades de trânsito, alguns medos, muitas incertezas, não é? E assim, com base nessas questões que vão fazendo com que a gente, de uma certa forma, vá calibrando do jeito que é possível. Mas somos, cada um de nós, servidores do universo. E outro dia, numa aula, embora já tenhamos falado muito a respeito disso aqui nos nossos encontros, mas numa aula, lá numa das pós-graduações onde eu estou vinculado, agora, recentemente, eu brinquei com isso. Gente, qual é o objeto de estudo da psicologia transpessoal? A consciência, sim, é uma verdade, mas qual? A unitiva, a universal, não é a minha. Como eu sou importante, como eu sou a oitava maravilha do mundo. Porque esse estado, ele é transitório. Eu posso ocupar uma função hoje X qualquer, que existe uma transitoriedade. E aí eu não permito, se eu ficar apegado, deixa eu corrigir, se eu ficar apegado a essa estrutura dita egóica, eu não permito a manifestação e a fluidez da consciência universal a partir de mim. Muitas vezes a gente desenvolve dores, sofrimentos, que mais? E de todas as ordens, tá? Das internas, espirituais, emocionais, psíquicas e mentais e físicas, tá? Doenças, etc. e tal, por conta desse travamento, dessa questão de se manter ali preso numa estrutura que não funciona mais. Ah, porque eu com este título, com essa, isso é uma bobagem, gente, uma simples bobagem. Qualquer um de nós tem competência e condições para poder fazer qualquer coisa. Eu não posso dizer que o meu trabalho que eu esteja realizando aqui agora seja mais significativo, carinhosamente falando, de novo utilizando esse exemplo como o exemplo, desculpe a redundância, do que o coletor de lixo. Que o coletor de lixo deixe de coletar o lixo para ver o que acontece. Além de virar uma calamidade pública, nós geramos uma epidemia e, quem sabe, até uma pandemia. Então, não. Cada um está na sua função nesse momento. E o fato de eu estar vivendo essa experiência hoje não significa que amanhã, numa outra jornada, eu não possa estar fazendo um outro serviço. Para aprender a ajudar a destravar outras tantas habilidades que nesta função que eu me encontro hoje não seja possível. Porque ela faculta isso, e ok. Então, o X da questão não é pensar o que vai ser daqui a pouco ou o que foi lá no passado, que muitas vezes a gente se perde nisso também. Ah, será que eu fui Cleópatra na outra vida? Será que eu fui Luís XIV? Né? Ninguém quer ter sido escravo, ninguém quer ter sido pobrezinho, ninguém quer ter vivido lá num sapézinho, não, não quer. Cleópatra, quando falam em reencarnação e falam na possibilidade de terapia de vidas passadas, já acharam pelo menos umas 800.000. Nossa, gente, então o espírito dela se dividiu, se multiplicou, né? Depois que ela voltou para o plano astral e resolveu reencarnar, porque já apareceu umas 800.000, inclusive quem vos fala. Então, assim, gente, por favor, né? Eu brincar, eu queria ser a reencarnação do Jung. Será que o Jung está reencarnado? Né? Não dá, gente, né? Talvez não só seja a possibilidade. Não sei se tá ou não, não é isso que eu estou discutindo. Mas é assim, né? É muita pretensão. E independente se foi ou se não foi, que eu não estou dizendo que seja uma realidade, tá? Estou brincando assim, independente se foi ou se não foi, é o que eu estou vivendo aqui agora, para permitir que isto que a gente está trabalhando na tarde de hoje, o Espírito Santo, flua através do meu ser. E o receber a água viva é matar este homem velho no sentido dessas hipocrisias, desse ego, dessa vaidade, desse desejo de querer ser mais importante do que qualquer coisa, de que eu caminho sozinho. Ué, gente, eu abri a sala, só estava eu. Tá, eu podia colocar ali a música, papapá, tal, não sei o quê, mas vai rolar alguma reflexão se só estiver eu?
É só através do que o Vitor, carinhosamente falando, pensa, ou talvez as consciências que estejam acopladas a mim também. Mas é só isso. Então não tem crescimento. Tudo bem? E mais? Fala, Kelly. Oi, estão ouvindo? Super bem. Bem, gente, estava tentando abrir aqui. Então, para mim, olha, foi bem interessante, porque assim, eu entrei, bom, eu vi que você já tinha escrito, que ia ter música e tal, né? Então, já entrei numa uma outra expectativa diferente daquilo que é o nosso começo do encontro, né? Aí, no começo, eu fiquei prestando atenção um pouco, até para ver as imagens, né? E aquilo, como você falou, né? Bom, não estou entendendo o que é, né? Então, o que eu percebi? Que eu tive desde uma coisa ali, assim, de um pouco mais de agitação, né? De um questionamento, será que vai demorar quanto tempo? De estar fazendo outras coisas, mas parada, né? Aí depois de parar, fechar os olhos, e aí assim uma necessidade de movimento, né? Então assim como se estivesse dançando de acordo com a música, né? Então eu fui percebendo várias coisas assim. Aí de vez em quando eu abria os olhos e aí ficava observando as cenas, tentando entender assim, o que será que isso significa? Porque apareciam imagens, né? Então, que imagem será que é essa? Que representatividade será que tem, né, nesse contexto? Então, eu acho que foram muitas oscilações, né? Mas que foi algo, assim, extremamente positivo, né? Então, como uma coisa, assim, de ser surpreendente, de ser ali, vamos dizer, um ponto de interrogação, mas também de ter sido uma coisa boa pelo diferente, né? Vamos viver essa experiência aqui, né? Vamos deixar que aquilo flua, né? Como se fosse assim, essa coisa do fluir. Depois, mais pro final, eu acho que foi essa coisa do fluir, sabe? Como se fosse uma coisa da música, né? E entrando mesmo, impregnando, né? E aí o que me veio, até como algo que eu acho que eu gostaria muito de ver ou de participar, é daqueles, eu acho que chama Devite, não sei se são As suvis, danças do daquela, Devir, Devish. isso, nossa, eu acho que eu adoraria ficar dançando naquilo, assim, sabe? E das vezes que eu vi, né, porque passa ali naquele documentário, né, que a gente, acho que é ali que passa, né? Nossa, aquilo lá, engraçado, né? Aquilo lá me traz uma ligação, assim, assim, nossa, eu acho que eu ia adorar ficar assim, rodando, rodando, né? Mas então foi muito interessante. E eu acho que quando você fala disso, dessa abertura, né? Eu acho que é muito legal, né? De ver que o quanto a gente cresce à medida que a gente se abre para experiências, né? Que elas não precisam ser nomeadas, elas não precisam ser entendidas. É simplesmente se abrir para a experiência. E aí depois, quando você foi também, né, que você começou a falar, eu estava com os olhos fechados, e na hora que eu abri o olho, que eu vi o seu avatar, Ah, o né? meu avatar. Aham. Aí me deu uma coisa assim, até engraçada. Eu falei, nossa, assim, o Vitor colocou até uma camisa que tem a ver com ele, né? E então, por um momento, eu também fiquei assim,
como se fosse assim, as palavras escaparam um pouco porque eu fiquei presa na imagem, né? De ver a boquinha, né, abrir, se estivesse falando. Mas que depois, né, aí eu fechei novamente os olhos para ficar com o que estava sendo dito, né? Então, assim, foi muito legal, muito bom. Que bom, que bom. Se a gente pensar na própria tradição da psicologia transpessoal, né, porque você citou muitas coisas importantes, né? Entre todas elas, uma situação que é assim, a abertura, como a gente já falou anteriormente, e a chance, de uma certa forma, de poder, como é que se fala, balançar. Com esse tipo de ritmo, de uma certa forma, parece que o corpo precisa entrar na onda, na frequência. Tá? Quando estudava lá com Léo Matos, ele brincava carinhosa, porque ele de uma tradição budista tibetana, tá? Do Dalai Lama, tal. Ele brincava e dizia assim: esse ato que nós temos de fazer esse movimento, de uma certa forma, facilita a possibilidade da acolhida dos aspectos mentais. Porque assim, a gente imagina que a mente esteja só aqui, e nós sabemos que não é uma realidade. A mente está envolvida no todo. E quantas vezes, por uma questão até de, como é que eu posso dizer isso, repressão ou resistência, a gente vai criando estruturas, né? As couraças, a rigidez, né? Como já diziam lá os outros terapeutas lá do Reich, por exemplo, né? É assim, o Lowen, quando ele falava a respeito disso, essas estruturas que de uma certa forma não permitiram a fluidez da energia. Então, o ato de aproveitar essa possibilidade trabalha duas questões importantes. Primeiro, essa acomodação no sentido de perceber que existam resistências ou não, e não tem nada de errado na presença delas, tá? A gente só chegou, vamos sempre lembrar disso, tá? Onde nós estamos hoje, graças inclusive às resistências. Se elas não tivessem acontecido, a gente já teria sucumbido lá atrás com questões muito mais sérias ou até, né, sumido do planeta, vamos brincar assim. Tá? Porque não daria conta do recado de situações ocorridas. Primeiro, isso. E segundo, por uma questão de perceber que a consciência está num processo de expansão. Então, essa questão de ir balançando, carinhosamente falando, talvez traga a segurança para que eu firme uma base, né, um sustentáculo. Se eu estou sentado em cima dos meus quadris, né, vamos pensar assim, né, se eu estou em pé, como os devistes que estão dançando ali, né, sempre com um pé apoiado no chão, o outro às vezes até fora, né, assim, ajudando no movimento, mas assim, precisa ter um ponto de apoio, porque senão a pessoa cai. E aí ela cai, não é só fisicamente falando, porque há uma tendência carinhosa da consciência se expandir, se expandir, se expandir, e vai fazer o quê? Vai se soltar totalmente do corpo? É bom, é ruim? Não sei, não é esse o questionamento do agora. Então, esse ponto, essa busca, né, como se a bússola interna, né, os nossos cílios, de uma certa forma, que permitem lá o labirinto, a manter o estado de equilíbrio aqui agora, faz com que eu não perca esse ponto de consciência que eu estou aqui agora. Senão a gente viaja, a gente vai, pode ir, e vai tombar, e vai cair de repente, se não tiver um treino, né, para deixar o corpo com tranquilidade, com harmonia, e desprender todo o aspecto de consciência, né, a expansão de consciência lúcida, né, viagem lúcida de consciência, vamos brincar assim, tá? Então, assim, isso pode provocar um desequilíbrio, né, para o momento. Então, tem uma busca para poder, ó, tem um ponto meu aqui que está regulando, sabe, né, que está dando essa estabilidade para esse momento. E, por outro lado, essa questão de poder trabalhar os campos psicoenergéticos que os nossos olhos comuns, na maior parte das vezes, não enxergam. Né? Quer dizer, eles não enxergam. Se alguém enxerga esse tipo de energia, está num outro nível de consciência, né? Não são por esses olhos que a gente enxerga, né? São pelos olhos da alma, do espírito, da consciência sutil que permite esse tipo de visualização. Então é legal você ter trazido isso. E até porque traz uma referência para a possibilidade de que eu posso fazer exercícios e ir percebendo aonde que tem o meu ponto de referência e a quão
eu, na verdade, estou ligada ou necessitado, porque isso serve para todos nós, de manter um ponto de fixação e de segurança aqui para a experiência que eu vou fazer. A gente vai fazer meditação lá na frente, tá? Com esse tipo de música que os derviches usam, tá? Assim, é claro, a gente não vai dançar, a não ser que fale, bom, você levanta aí, tudo bem, vamos ver o que acontece. Mas é assim, até para poder experimentar, porque é outra vibração, né? Assim, é outro ritmo de música, de densidade e tal. Então, o que que isso provoca? Uhum. Tudo bem? Legal, tudo bem. Ah, é bom a gente poder perceber que a gente tem a chance de aprender a cada dia, não é? Porque senão a gente fica imaginando que, nossa, ai, de novo ele vai falar daquele texto, daquela forma. É isso, tá? Já conheço o Vitor, né? Eu já sei qual é a pegada dele. Ah, E o quanto, né, assim, embora as tradições, elas, né, não seja algo que a gente vivencie ali, assim, de uma forma intensa, mas, assim, conhecer um pouquinho que seja e de ver assim, puxa, que legal, né? Porque, assim, é aquilo que aquelas pessoas, aquele grupo precisa, né? Então, assim, que tem essa essa conexão, né? Que tem formas, que tem diferentes formas da gente construir essa conexão, né? Eu acho que aquilo, né, forte assim, né? Eu acho que até principalmente pensando nesse nosso momento atual, né? Outro dia eu ouvi um professor falando sobre essa situação, né? Ele é professor da Federal do Rio de Janeiro e de um instituto que é Brasil-Israel. Ele falou assim, eu vejo que ele falou que ele via o momento atual com pessimismo e ao mesmo tempo com otimismo, né? Então, o pessimismo é se a situação ficar do jeito que está e só aumentar em função daquilo que seja a rivalidade. Mas ele falou do otimismo como uma janela de oportunidade para que as pessoas possam olhar para o cansaço que isso causa, né? Então, falei, quem sabe, né, uma coisa de o início ali também de um despertar, né, de que tem espaço para todo mundo, tem espaço para todas as tradições e que a gente pode aprender um com o outro, né? Então, assim, isso, né? Ah, eu não entendo nada de budismo, mas se eu tiver aqui, nossa, eu tô ali, né, aproveitando da experiência, né? Da mesma forma quando foi na época da transpessoal lá com a Márcia, que foi muito rico e em tantos lugares, né? Desde ali do Mosteiro de São Bento, no Candomblé, lá com o Parisi, depois com o Templo Hinduísta. Nossa, tanta coisa boa, né? Então, eu acho que é essa abertura, né? Então, assim, puxa, né? Ninguém precisa ter exclusividade de nada, né? E todos podem desfrutar de tudo aquilo que, que essa abertura agrega, né? Como experiência individual. é uma reflexão bem profunda essa que você está trazendo, né, Kelly? Porque assim, tudo isso, carinhosamente falando, vai depender do estado de consciência que a gente vive. Porque quanto mais apegado, e todos nós sabemos disso, né, a uma situação, uma maneira de poder viver a vida, e faz parte do processo, porque se nós não estamos atravessando isso agora, em algum momento do nosso caminhar, podemos já ter experimentado nesta ou em outras questões, né, assim é meu, é assim é desse jeito, só assim que a coisa funciona. Então, assim, né, essa rivalidade mesmo que você citou, que a gente está experimentando agora no planeta, porque é uma ameaça para o planeta todo, né? Não dá para poder dizer, olha, Israel, até logo, passa bem, some do mapa, enfim, não.
Isso não é possível, né? Porque assim, a partir do momento que um povo está sendo dilacerado, carinhosamente falando, está mexendo no bom sentido da palavra com todos nós. Primeiro, por uma questão de que assim o que que aquele país, aquela região representa como caminho. Né, ou como muro, porque o caminho ele permite a chance de fazer com que certas substâncias e produtos que nós não temos aqui possam atravessar aquela região. Quem hoje se sente seguro aí para a Europa, por exemplo, fazendo uma rota que vá passar por cima da faixa de Gaza? Vão pensar assim, não, primeiro porque não, nenhum voo, né, vai ser nenhuma companhia aérea tem nem autorização de voar sobre esse território, não é isso que a gente está falando, mas já gera uma insegurança. Né? É assim, pensar nesse sentido, tá? Então, esse é o primeiro nível. O segundo, a gente poder observar uma coisa que é assim, tá impactado por essa questão de que eu detenho os direitos de Deus, né? Então, eu falo em nome dele, e só eu tenho esse direito e esse poder, e qualquer outro que venha de uma outra tradição não significa nada, tem que ser banido e execrado, do universo. Tá bom, ok. Mas ainda continua uma forma de apego. Aí a gente pode pensar e aprofundar um pouquinho nisso que você trouxe, nos nossos processos aqui agora, porque a gente está do outro lado do oceano, tudo bem, né? E aí, assim, não significa que não somos responsáveis pelo que está acontecendo ou que não possamos ajudar. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo uma coisa que é assim, né? Tá, eu posso começar uma ajuda. Eu vou pegar um avião, o primeiro que vai sair daqui agora à tarde, que vai um outro voo aí agora à noite, não sei, de Brasília ou do Rio de Janeiro, para poder fazer um novo resgate de outras pessoas que precisam ainda sair de lá, e eu vou lá ajudar? Não, não vou, tá, mas tudo bem, perfeito. Aí eu vou sair aqui na rua do meu condomínio, meu vizinho do lado sai da garagem dele e eu olho para ele, eu estou segregando. Por quê? Porque eu não aceito que ele fala alto, porque ele fala baixo, porque ele para o carro na frente da minha garagem, porque não para, porque ele não olha para mim, eu queria que ele olhasse. São os exemplos, tá? Porque nós atravessamos isso, gente, nós atravessamos, né? Eu vou numa reunião na minha família, de uma certa forma eu não sou aceito carinhosamente falando como eu gostaria de ser por tal pessoa. Então eu me sinto menos. E aí eu não me aceito pela possibilidade, né? Eu fico na revolta porque eu não permito a chance de poder permitir que o outro não goste de mim, que o outro tenha birra. Então eu continuo, eu vou continuar lutando lá para saber de quem de verdade é o verdadeiro filho de Deus. Veja, a guerra, carinhosamente falando, que está manifesta lá no Oriente, né? No Oriente, modo de dizer, lá no Estreito de Gaza, né? É assim, a gente brincar com essa possibilidade, como ela está reverberando nas nossas vidas. Enquanto a gente não trouxer a possibilidade de que nós somos responsáveis, porque veja, judeu tem no mundo inteiro, e professante do Alá, né, dizendo que só ele, de uma certa forma, sabe tudo e só ele pode em nome de Alá, você também tem em várias regiões do planeta. Então, assim, ok, se disseminou, desculpe essa, né, se disseminou essa possibilidade dessas células poderem, né, assim, contagiar, no bom sentido da palavra, prover todo o planeta. Isso, carinhosamente falando, nos serve só para pensar nessa estrutura, tá? O quanto de verdade a gente tem a chance de poder brincar com aquilo que o professor estava dizendo que a Kelly trouxe com sabedoria, uma janela de oportunidade. Eu só vou conseguir transformar lá se eu de verdade fizer a transformação aqui. Porque enquanto eu não transformo isso dentro de mim, eu continuo fazendo de conta que aquilo é um processo. Eu vou fazer uma reflexão, mas é assim, não entendam isso como uma crítica, é só um apontamento dessa questão de estados de consciência se manifestando. Muita gente publicou aí nas redes sociais, né, assim, a bandeira, e, né, assim, do país que está sofrendo, que papapá, tal, não sei o quê. Aí você vai para a pessoa, carinhosamente falando, conhece ela com um pouco mais de profundidade, ela não olha para o familiar próximo dela. Tem birras internas.
E às vezes até pelas próprias questões de, como se fala, ditas de tradição e de religião, por diferentes crenças, por questão política. Ah, porque eu sou de direita, você é de esquerda, então eu estou banindo você da minha vida. Ah, você é de esquerda, eu sou de centro-direita, e pronto, então você me baniu da sua vida. Então a gente vive muito isso no nosso processo, como segregação. E aí, quando existe uma ameaça, carinhosamente falando, apontada, onde um foco de luz tem ali um direcionamento para que aquilo se manifeste, né, é a chance de que, tá, como é que eu vou ajudar? Eu quero a paz lá em Israel, mas eu, de verdade, eu continuo, de uma certa maneira, impedindo que a paz se manifeste aqui. Então, é uma vibração falsa. É o que Jesus carinhosamente falaria e diria: hipócritas. Porque a gente não foi trabalhar a nossa essência. Nessa minha fala, por favor, aqui como está gravando, eu gosto de deixar isso muito registrado. Não é ficar ensimesmado, trabalhar só a si, porque não vai resolver. Se cada um trabalhar só a si, também não vai mudar nada. Mas se a gente não trouxer esses acontecimentos que surgem, qual é o elemento que vigora, que impera, que impulsiona o acontecimento? E aí eu não descobri se isso existe dentro de mim ou não, e eu continuo trabalhando na superficialidade. Talvez seja mais honesto dizer: nem quero olhar lá para o que está acontecendo lá em Israel, tá? Desculpa, quando passa esse tipo de noticiário, eu desligo a minha televisão. Eles que se danem. Talvez seja um pouco mais honesto, carinhosamente falando, porque assim, eu não estou afim de poder olhar para os elementos segregadores que existem dentro do meu ser, do jeito que eu sou segregado e do jeito que eu segrego. Se o estado de consciência for esse, é melhor. Sabe por quê? Porque não interfere, não prejudica. É muito pior eu fazer uma atitude por uma questão hipócrita, falsa, de não essência, voltamos a falar disso daqui a pouco, do que eu ficar naquilo que eu de verdade sou. O Osho, carinhosamente falando, tá, ele dizia isso com muita clareza, né? Você come chocolate, você é um detonador de chocolate, come todos os chocolates da vida, até a necessidade do chocolate morrer dentro de você. Estou pegando chocolate, mas eu poderia dizer: você é como se fala, um nazista? Seja um nazista verdadeiro. Era isso que ele estava querendo dizer. Permita que isso venha em você com verdade, porque você fica, não, olha, na verdade, e aí nas falas, nas manifestações vão aparecendo influências, porque isso não é a mudança do processo. Na verdade, você não está sendo radical com você, e você está sendo apenas mansinho na chance de se permitir falsear o que na verdade não foi trabalhado na essência. E aí, esse é o nosso verdadeiro perigo. Por isso a minha questão de que, assim, como é que eu transformo esses nossos encontros numa possibilidade que a gente virtualmente possa experimentar coisas, tudo bem? E que isso mexa, carinhosamente falando, com cada um. Mas mexer não no sentido só de provocação egóica, né? No sentido de que cada um possa aproveitar o que a gente. Tantas horas por semana. Olha quantos anos a gente está fazendo isso, gente. Tá? Fora o número de anos que a gente já vem trabalhando, que era uma vez por mês só. Não é, a gente não ninguém aqui começou ontem no grupo. Ninguém aqui começou ontem no grupo. E a partir do primeiro fim de semana de pandemia, vocês lembram disso? A gente chegou lá no shopping e falou: ó, não sei quando a gente vai se ver. Na semana seguinte, a gente fez a proposta: vamos trabalhar toda semana, virtualmente, parará. Algumas pessoas aceitaram. Olha quantos anos, né? Todo sábado, e fora que não é só o sábado, né, gente? Porque tem filme para ver, tem livro para ler, tem os atendimentos, tem aquilo que a Lori trouxe com muita sabedoria, que é assim, né? Parece que quando a gente está lidando com aquela temática, o foco fica direcionado ali, essas coisas chamam para a nossa semana, para a nossa existência, para a nossa prática. É denso, gente, não é fácil. Não foi um brinquedinho, não, tá? No sentido, né? Eu acho gostoso, por mais sofrível, né? Assim que sofrimento, melhor dizendo, que possa ter causado para cada um de nós. Eu posso falar por mim.
Não foram 4 anos facinhos, não. Foram gostosos? Sim, porque tem crescimento, tem conquista, tem descobertas, tal. Mas dizer, nossa, que paz na praia, não posso, a meu respeito, não posso dizer isso não, tá? Noites sem dormir, semanas passando mal, depurando, né, assim, e não é as coisas dos outros, não. Ai, sua energia, viu, Kelly? Péssima, tá? Desculpa, tá? Então agora eu tenho que. Não tem nada a ver com isso. Não. Porque se existe essa possibilidade, são elementos meus internos que estão projetados em você. Você não tem nada a ver com isso. Você só foi o espelho para poder mostrar aquilo que eu não estava afim de ver. E se eu fico só na projeção, carinhosamente falando, eu continuo, né, hipócrita no bom sentido, lá como Jesus dizia, já que a gente está trabalhando, né, um livro que fala sobre as esferas dos ensinamentos de Jesus, por um padre Ezecaste, que a gente já brincou aqui algumas semanas atrás, que é o Jean-Yves Leloup, além de doutor em psicologia transpessoal, mexendo com essa esfera de que a reforma ela é íntima. E embora eu não gosto muito daquele livro do engenheiro lá da reforma íntima, que as casas espíritas de uma certa forma predispõem para o trabalho da própria reforma, porque ele é duro, mas, gente, o que a gente está fazendo com a gente também não tá molinho. Com pão, queijo, queijo. Não, né? Ai, que gostoso, chazinho da tarde. Não tá molinho. Então, a proposta é como a gente transforma isso numa forma mais saborosa, menos drástica, mais amorosa e acolhedora, para trabalhar estas outras habilidades em nós também, inclusive em quem vos fala, mas brincar com a chance de que assim que seja capaz de ajudar no processo de motivação pelo que a gente está fazendo. Porque como nós aprendemos lá juntos, né, nos nossos encontros lá do ano anterior, lá do O Poder do Encontro, que a gente estudou do Roberto Crema, é assim, como ele diz com toda a sabedoria, né, ninguém transforma ninguém, ninguém se transforma sozinho. A gente se transforma pelo encontro. Então, será que eu seria capaz de fazer essas reflexões se vocês não estivessem aqui na sala? Não sei. Não sei se seria, não sei. Não sei nem por onde começar, tá? Talvez olhando e vendo o que vocês vão falando é que vão criando os campos para poder ir avançando nisso, mas não sei nem como que seria começar. Já é difícil gravar um podcast, gente, de 14 minutos. Eu fico olhando o relógio para ver, ai, que horas isso acaba, ai, que horas isso acaba, quando eu tô lá na fala, porque eu vou, né, assim, vai indo, tá? É um vômito, tá? Brum, né? Não é que eu não para, tá? Não é uma coisa planejada, processada, que depois estudo o texto. Não, gente, não, isso, comigo não rola isso, tá? Vocês vão perceber que é completamente fake o dia que eu fizer isso. É aquela coisa, então. É, 4 portas de saída de emergência. 2 estão à esquerda, 2 à direita. Uma delas está sobre a asa. A asa esquerda e a asa direita. Gente, não vai rolar. Não é o Vitor, né? Então, como é que a gente transforma isso, carinhosamente falando, para esse processo saudável, porque precisa ser isso, tá? Antes de qualquer coisa. Não é para ser agressivo, é saudável, para que a gente possa captar aquilo que é de melhor daquela ferramenta e incorporar no nosso dia. E aí, só dando uma continuidade para uma das questões que a própria Kelly trouxe, que também fez pensar nisso, nessa questão lá falando dessa disputa de poder por Deus, etc. e tal, a gente pensar carinhosamente falando que assim, a porta dos nossos consultórios, dos nossos ateliês, dos nossos espaços para lidar com pessoas, está aberta, sejam elas virtuais, sejam elas presenciais, né? Todo mundo que vai chegar professa a nossa língua? Não. O que a gente vai fazer? Segregar? Será que não é a oportunidade de acolhimento? Então, quando a Kelly disse lá do exemplo das experiências, por exemplo, né, e a Lori também viveu isso, lá na Márcia Taboni, de ir lá para a escola hinduísta, para a escola do Monsenhor Alexandre, lá no Mosteiro São Bento, né, assim, viver a experiência lá com o Vicente Parisi, né, trabalhar outras tradições,
também se permitia essa possibilidade, que eu crie campos de abertura interna em mim mesmo, facilitando a chance de que quando o diferente chegar, seja lá em que aspecto da existência for, tudo bem, porque ele tem uma consciência mais oprimida, porque ele tem uma consciência mais ampliada, porque ele professa uma religião que eu discordo completamente, porque ele, né, eu nem entendo qual é a tradição a qual ele está envolvido, que a gente está convidado a ter que ir lá e descobrir o que é aquilo, descobrir, tirar os véus que encobrem a realidade daquilo. Porque o nosso senso comum, e aí brincando que é uma coisa que é assim, eu me meti numa coisa que é filosofia, que eu jurava que nossa gente, nunca eu vou estudar isso, tá? Pelo amor de Deus, o que que esses caras têm, né? Então, e a gente paga a língua, né? Porque, gente, ó, não demorou 4 anos de eu falar isso, quando eu fui convidado, lá estou matriculado para 4 anos, onde serei aluno, né? E aí, brincar com uma coisa que assim, que eles falam exatamente a respeito dessa possibilidade, onde nós já chegamos, porque eu estou no primeiro semestre, né, gente? Tem mais 3 anos e meio aí pela frente, tá? Brincando exatamente com essa questão desse nível de consciência e desse estado. Espera um pouquinho, ó. É assim, a gente não vai conhecendo, a gente não vai descobrindo que mais a gente não sabe. E que a gente já se achava a oitava bolachinha do pacote e descobre que, nossa, olha, eu nem tinha percebido que eu era quebradinho, por eu ser a última bolachinha do pacote. Porque se eu não quebrava sendo a última bolachinha, quando a pessoa ia pegar, acabava quebrando a mãozinha dela. Então, o que que isso significa na realidade? Se a gente parar para pensar, as verdades, elas estão também num processo de mutação. E verdades, as que estão acopladas e associadas ao nosso ego, à nossa estrutura egóica, onde eu não recebi o ungido para permitir a possibilidade de só o Espírito Santo poder se manifestar através de mim. Seja como for a tradição e o mecanismo, tá? Ué, mas por que que você está falando isso, Vitor? Porque assim, qual que é o objeto de estudo mesmo da psicologia transpessoal? A consciência. Qual? Deus, unitiva, a cósmica. Não sou eu, indivíduo, euzinho. E euzinho aqui eu estou falando inclusive com o self, tá? Não estou falando só do sentido egóico da palavra, não. É a cósmica. Com eu, umzinho, euzinho, ou sem eu, euzinho, a consciência cósmica vai continuar existindo. Pode ser que eu não perceba mais a existência dela, mas ela vai continuar existindo. Então é bom eu perceber que como eu me aproximo dessa consciência cósmica. E aí entra um outro aspecto importante, fazendo a junção do que a gente está estudando no capítulo, de que quantos medos nós temos e de resistências para permitir que isto aconteça. A gente fala, eu sigo Jesus, eu sigo o Buda, eu sigo Maomé. Segue mesmo? Porque seguir não é pegar e tirar os sapatos e pôr aquela sandalinha, sei lá de que material que era feito na época, carinhosamente falando, e ir. Na prática, como é que eu vivencio isso? No estado de consciência que eu já me encontro hoje. Não vão fazer fantasia também querer estar no lugar dele, porque a gente não tá, tá? Se eu tiver que sentar na cadeira de Deus, eu não sei nem como me posicionar, gente. Vai que eu não caibo na cadeira dele. Vai que a cadeira dele é preta, essa é branca, ó, eu não vou gostar. Não é que a cadeira dele cabe um magrinho. Gente, eu tenho um corpo largo, né? Uns quadrilzão, tá? Oi. Umas coxona. Não vai caber na cadeira dele. Então, né? Em analogia, tudo bem simbólica, mas para a gente pensar no sentido de que não é querer estar no lugar de, é como é que eu trago aquilo para o que é permitido para o estado de consciência como eu encontro aqui agora. Lembrando que eu tenho raiva, que eu ainda sinto ódio, que eu falo, ai, que horas que isso vai acabar. Que não tá nada de errado, gente. Tá tudo certo, tá? Ó, calma, tá tudo certo. Porque é assim mesmo. Primeira vez que eu fui meditar com o Léo, só tava eu na sala com ele. Eu falei, Jesus amado. Primeiro eu gostei, né? Porque eu falei, nossa, como eu sou importante, olha, só eu vim.
né? Um lado meu pensou isso, eu tenho que ser honesto, tá? Falei, esses desgraçados estão aqui na Índia, acho que estão de férias. Eu vim aqui para virar monge, cheguei aqui, só tô eu aqui às 15 para 6 da manhã sentado com esse homem nessa sala. Aí eu olhei para as imagens, porque era dentro da Chono House, que é dos centros de comunicação do Dalai Lama. Olha, o Léo Matos, ele era assim com um cara lá, e ele tinha acesso para poder usar essas salas para fazer as conferências dele. Aí eu olhei e falei, gente, quanta imagem bonita. E era uma época que estava chegando perto como se fala, o período do nascimento do Buda. Então tinha um altar todo recheado de guloseimas. Eu falei, será que a gente pode comer aquilo depois? E o Léo lá conduzindo a meditação. Então começou assim a meditação. E eu olhando para o Léo, falando, gente, mas ele não tem uma cara do Cantinflas, gente. Eu postei um vídeo no Facebook agora, tá? Que eu descobri que estava disponível no YouTube, tá? É uma entrevista dele com o Lang. Tá? A entrevista dura 1 hora, mas a parte que ele fala dura 20 minutos. Vale a pena vocês verem depois. Eu vou colocar o link depois para vocês no nosso grupo no WhatsApp, para vocês verem só para poder olhar o Léo falando, tá? Ele parece o Cantinflas, gente. Então eu ficava olhando e falei, nossa, mineirinho, com aqueles pés sujinhos, né? Assim, com aquelas unhas preta encardida, tudo bem, né? Dando uma conferência em Estocolmo, gente. Na universidade com o cara mais bambambam da área. E ele só tinha 20 minutos para falar. E ele dá um show. O que é psicologia transpessoal em 20 minutos. Sem grande nhenhenhê, lelelé, papapá, e etc e tal. Bom, aí vamos voltar lá para a meditação. Sentado, olhando, falando, nossa, pera, tá, tem um lado meu aqui que tá gostando, porque, né? Depois eu tenho certeza que ele vai falar, hoje de manhã, entre vocês 80 alunos, só o Vitor veio meditar comigo. Eu ia falar, gente, como eu sou importante, ó, já estou no lugar dele, ó, olha como eu sou importante. Já ganhei o coração do professor. Eu vou levar até uma maçãzinha para ele de noite. Não sei se envenenada, mas vou levar a maçãzinha, tá? Bom. Primeiro isso. Depois eu olhei as imagens, as comidas ali que estavam dedicadas, que assim tinha coisa com manteiga, tal, derretendo, né? Porque aquilo ficava há dias em oferenda lá para o Buda. Então eu falei, gente, ninguém vai comer isso nunca. Será que joga fora depois? Vem aqui o Dalai Lama. Eu ficava pensando, né? Vem aqui o Dalai Lama, o monge maior desse mosteiro aqui passa com os pés, tudo por cima, aqueles pés sujos, encardidos, tudo por cima, e depois o povo tem que comer, ou recolhe e faz o quê? Aí eu pensei, olha, tinha um corvo cantando lá fora. Crá, crá, crá. E o Léo, o manipemerrum, manipemerrum, manipemerrum. Eu falei, ai, gente, por que eu não tô fazendo o manipemerrum, 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 manipemerrum? Foi assim que começou. Aí eu entrei na meditação. Aí, ai, incomodava, né? Porque Léo Matos, flor de lótus completa, bem, não pensa que você, né, sentava numa cadeirinha e falava, não, deitado no colchãozinho da gestalterapia, não, coluna ereta, cabeça 45 graus, olhando para um ângulo lá em direção a um ponto X lá no chão, olhos semiabertos. Com certeza ele deve estar com o estado de consciência dele modificado, me olhando aqui, o que eu estou fazendo, lendo todos os meus pensamentos. Aí, se eu sentir tesão por ele agora, o que será que ele vai pensar? Olha o estado egóico das coisas que ficavam ali, os macaquinhos pulando de um lado para o outro até em algum ponto fazer aquilo que a Kelly disse. Gente, só tem isso. Vai continuar doendo as pernas mesmo, já não estou sentindo mais nada. Elas já adormeceram nessa posição. Eu era mais magrinho do que hoje, tá, gente? Mas não tanto assim também. Então, dava para dobrar um pouquinho as pernas. Não era uma posição de lótus completa, mas dava para pelo menos dobrar as pernas, joelhos e tal. Gente, tá ali, eu já não sei mais. 40 minutos depois, eu só senti o Léo. Você tá bem? Aí eu falei, Jesus amado, o que que aconteceu? Aí vi que ele penetrou a minha mente, de uma certa forma deve ter feito alguma coisa aqui dentro, e aquilo também não era a meditação. Então, calma, respira, presta atenção, como é que a gente se permite ser tocado por aquilo? E por que que a gente está falando a respeito disso? Porque às vezes o seu cliente chega no seu consultório, você vai propor para ele, por exemplo, mandala. E ele fala, não vou fazer.
Não gosto de pintar. Tenho nojo de mexer nesses giz. Ai, que meleca, né? Minhas unhas depois ficam todas sujas. Tem que voltar lá no Jacques Janine para poder mandar fazer as unhas de gel. A gente tem gente assim, gente. Tem. Eu tenho, vocês não têm. É só que hoje não está aqui não esse presente no console, mas claro que tem. Então a gente brincar com a questão, como eu facilito a possibilidade de colocar a ferramenta que é a mais adequada para o estado de consciência do cliente que se apresenta nesse momento, para permitir que ele reintegre os elementos do ego e mais, facilite a possibilidade da fluidez da essência para permitir, segundo o livro, o texto que a gente está lendo hoje, o Espírito Santo se manifestar. E eu não sou o Espírito Santo, tá? Não sou eu que vou me manifestar. É que para que a energia da consciência unitiva perpasse pelo self que está bem aspectado, bem integrado no indivíduo que está ali naquele momento, no melhor do integrado que possa experimentar naquela oportunidade, com toda a loucura, com todo o ego, com todas as resistências, etc. e tal, para que ele tenha uma experiência de religare. Primeiro, todas as estruturas psíquicas a ele mesmo, ao self, e segundo, este self individual ao self universal. E aí as mudanças acontecem, porque quem faz a mudança não é a gente. Não é o chazinho que eu dou, tá? Não, não é. Nem as gotinhas de floral que eu gosto de dar para os meus clientes. Não, também não é. Isso só vai ajudando a acoplar essas estruturas todas para que a própria estrutura da pessoa encontre elementos internos dentro de si, recursos, para permitir que esse self se manifeste. Está feito o nosso trabalho. Acabou a terapia? Não sei. Pode ser que daí surjam outras coisas. Talvez aí comece o processo terapêutico de verdade transpessoal. O que nós fizemos hoje, não agora o que a gente está fazendo, tá? Mas a nossa parte inicial foi um processo de terapia transpessoal. E que para cada um trouxe uma bagagem, uma experiência, uma vivência, uma sensação. E é mais importante ficar com a sua bagagem, com a sua vivência, com a sua sensação, né? Assim, e elaborar ela para você. Não no sentido de que tem coisas a serem trabalhadas. Não, não, não. Acoplar, né? Fazer com que elas se acoplem à estrutura psíquica como um todo, que nós somos um ser integral nesse momento, e aí ir fluindo. Porque nós somos iguais, mas individuais. No que nós somos iguais? Todo mundo aqui é espírito e matéria. Todo mundo aqui tem uma partícula de Deus dentro de si. No que nós somos individuais? A jornada que nós fizemos desde o momento da nossa criação até agora é individual e intransferível. Mas cada um de nós chegou onde está nesse momento. Em muitos momentos dos nossos existires, tá? Eu sei que não está correto dizer isso, mas é assim, né? Assim, porque não é esse o plural de existir, tá? Mas assim, toda a nossa, na pluralidade das nossas existências, nós devemos ter experimentado algumas vezes esse ser tocado pelo fogo divino, pelas línguas de fogo, pela água viva, pela pomba, o Espírito Santo, e pelo ato de inspirar e expirar, trazer o universo para dentro de nós e colocar o universo de dentro de nós, com os elementos que também perpassam por nós mesmos, com os nossos conteúdos de volta para fora. E contagiar ou contaminar o externo. Aí depende. Essa semana eu escutei uma pessoa falar, num dos atendimentos que eu fiz, uma pessoa num grau
bem legal, eu acho, né? Assim, como o nosso, tá? Assim, só não dá para trazer para o grupo também porque é de outra área, e não tá afim e tal. Mas ok, tá tudo certo. É assim, mas seria uma pessoa que agregaria muito para a gente, porque, né, a área de direito, não tem nada a ver com os nossos pensamentos. Ela brincou e falou uma coisa significativa que é assim: a energia que nós gastamos fazendo uma coisa positiva é a mesma energia que nós gastamos fazendo uma coisa negativa. Basta saber qual é a direção que eu quero depositar em cima daquilo que eu estou fazendo. A intenção conta muito mais. E para que eu possa estar conectado com o melhor da intenção que habita o meu ser, quando eu estou perdido de mim mesmo, eu fazer a reconexão, pelo menos com lá o externo, para que eu não faça tanta bobagem, egoicamente falando, e acabe me prejudicando e me destruindo mais do que, na verdade, se eu só seguir eu mesmo. Aí eu vou fazer assim, vou lá acabar, vou matar, vou espancar, vou chutar os meus exageros, tá? Não. Se não chutar e pensar, não resolveu o problema. Porque mandou outro para aquele lugar. Não resolveu o problema. Né? Ainda está na hipocrisia, mas já está menos distante deste centro do self do que só for lá e chutar. Mas se eu guardo isso para mim e eu não chuto, eu fico lá, eu devia ter chutado, desgraçado, papapá, papapá, papapá. O que que eu estou fazendo? Me contaminando com essa energia. Então era melhor ter chutado, porque pelo menos jogava aquilo para fora. Como eu trabalho essa energia que fica aqui para que eu transforme esta força propulsora para agir no sentido de poder, como a gente dizia, seguir o Cristo, o Maomé, o Buda, o Siddhartha, na condição que nós nos encontramos no estado hoje. O Chico Xavier, nossa, Freire, esqueci seu nome, tá? Joana de Ângeles, que está aqui do meu lado, né? Ela, a imagem, claro, né? Não penso, gente, se ela tivesse aqui do meu lado, eu teria caído para trás, tá, gente? Né? Se eu visse que ela estava do meu lado, eu já teria. Vocês teriam que vir aqui para Sorocaba ou ligar para minha casa aí em São. Eu vou dar o número de vocês da minha casa em São Paulo. Então, ligar e falar, ó, gente, ele, sei lá, sucumbiu, tá? Eu acho que ele viu a Joana de Ângeles lá. E aí ele caiu para trás, tá, gente? Estão brincando, carinhosamente falando, no sentido, né, de respeitando os limites dos estados de consciência que a gente tem. Não fica mais fácil trabalhar dessa maneira? E o texto, carinhosamente falando, não fica mais leve? Porque a gente podia ficar aqui, Marcos 33, 22, falou tal coisa. Quer dizer, Jesus através de, né, no Evangelho de. O que é legal, e aí eu vou abrir um espaço para que a gente possa falar nesse sentido, é assim, porque eu quero também mexer um pouquinho com os mandalas, né? Até nessa questão do Espírito Santo no mandala, tá? Nós pensarmos nisso, assim, ele já começa, o próprio Leloup, ele já fala a respeito, ele começa o capítulo falando aquilo que vocês, com muita sabedoria, já disseram. Ficar preso a uma tradição e achar que ela é a dona da verdade é problema. Percebe que ir além da tradição, a gente foi além. Eu estar preso numa tradição significa que eu estou preso dentro de um padrão X qualquer, que impede a possibilidade de eu olhar para o meu vizinho, que impede a possibilidade de eu querer chutar, facilita a chance de eu querer chutar a porta do carro do outro, né, que eu assim, né, não goste das pessoas com quem eu convivo na minha casa, e etc, etc, etc. Mas aí eu vou rezar para Israel, tá? Quem quer falar? Fala, Rita. Fala, abre o microfone e fala. Não abriu. Tá travado. Eu tenho um negócio no computador que ele fala assim, reinicia agora ou daqui uma hora. Eu falei, eu não posso nem agora nem daqui uma hora, mas ele não deixa fazer mais nada. Então eu pus daqui uma hora, então eu vou cair da ligação daqui uma hora. Ai, que inferno.
Não, eu ia brincar assim, eu não vou falar nada, porque eu só deliro, ó, quietinha, depois da mandala da semana passada, ó. Não, o estado delirante é Eu tô assim, brincando. tá, é para sair do estado delirante, é para não entrar no estado delirante, é só nesse sentido, Não, eu tá. sei, tô mexendo com você. Depois que você me quebrou inteira, agora eu posso mexer brincando. Tá. Então, você falou oi pro Léo Matos, eu entendi. Não, não tinha muito, porque o que você falou é super correto, né? Assim, lá vai ele. Pensei que você ia pôr o seu avatar. Que você deu uma sumida. E agora você está sem som. Acho que oscilou a internet, gente, acho que Tá. oscilou a internet, eu tô te ouvindo, tá. Você falou Não, do eu Léo acho que você Matos, falou tá, tudo, né? Não, eu estou brincando, né, com você por causa da semana passada. Mas acho que você falou, né? Que não adianta, assim, a gente tem que conseguir olhar quem somos, né? Porque eu sempre falo, assim, às vezes eu me frustro com alguém, assim, porque, primeira instância, eu falo assim, você me ganha por 100%, né? E daí eu vou acreditando, porque eu não estou convivendo, então eu vou acreditando na sua palavra, no seu verbo, nas suas colocações. Aí a gente vai se relacionando. Aí eu vejo que a fala é uma coisa, mas ações são outras, né? Que eu acho que a nossa sociedade tem muito disso. Não que eu não tenha, né? E eu sempre falo, por favor, se eu fizer isso, me dá um toque. Porque como eu estou mergulhada no meu próprio oceano, nos meus próprios vícios, muitas vezes eu não percebo, né? Às vezes até percebo alguma coisa que me incomoda, mas eu não consigo detectar o que é. Então, o olhar do outro me ajuda nisso, né? E que eu acho que o terapeuta é esse olhar fino, né? Que você sempre fala, é achar dentro de você. Quer dizer, o terapeuta é como se sempre fosse um espelho, né? Para que eu possa rever, assim, ver minha própria imagem, né? De alguma maneira. Não sei, eu fico pensando, né? Porque o Vitor, uma coisa que sempre eu medito, o Vitor sempre, vocês sempre colocam, mas eu falo o Vitor porque ele, né, que puxa, que você tem o cliente que você precisa ter naquele momento, né? Porque, de alguma maneira, vocês vão cuidar de um determinado lugar, né? E que daí vem aquela história, eu só posso ir com meu cliente até onde eu vivi, né? Então, acho que está tudo amarrado, né? Eu acho que é uma consciência que a gente tem que deveria ser desenvolvida, não é que tem que ter, porque a gente não tem que nada, né? Mas que eu tenho falado muito e que eu tenho observado que as pessoas não conseguem olhar para as coisas em rede. Então, eu vou dar um exemplo do trânsito, porque eu estava no trânsito, né? Isso me incomoda, é um exercício que eu estou fazendo comigo mesmo para parar de me incomodar, porque o outro é o outro, não sou eu, né? Mas, assim, o trânsito é uma coletividade. Então, se você está só em si mesmo, esse trânsito ele não tem um fluxo, né? Então eu percebo assim, por exemplo, hoje 3 motos pararam na minha frente em via expressa, né? Uma estava na Fernão Dias, chegando em Guarulhos, assim, a pessoa parou para olhar para o lado. Eu falei, Jesus, assim, meu, proteja esse homem. Primeiro eu xinguei, depois eu falei, proteja esse homem, porque está em delírio. Aí eu andei mais um pouquinho, foi mais um. Eu falei, não é possível, gente. Né? O que eu preciso aprender com Ó essa o delírio, ó distração, o né? delírio aí, ó o delírio aí, ó o É? delírio aí, ó o delírio aí, ó a distração aí, Uhum. Sim, que é o ó, desvio, ó o né? espelho, É isso, o desvio do fluxo, é. Então, mas é muito rico, né? E ao mesmo tempo você tá em movimento o tempo inteiro, né? É, enfim, só vou contar uma coisa engraçada, porque eu estava no trânsito, né? Eu falei, meu, hoje entrou no celular, cheguei em casa, não entrava no computador. Eu falei, tá tudo certo. Mas graças a Deus que entrou, né? Aí eu estava na estrada, assim, coloquei o fone, viu? Eu falei, Jesus, vou bater o carro, né?
Assim, vai planar em vez de dirigir, né? Aí foi tão... E daí fui, assim, né? Aí quando você foi falar, eu tava ouvindo você falando, né? E daí eu parei num semáforo e olhei, não podia estar de olho fechado, né? Então eu parei, olhei e falei, Jesus, olha, gente nova, e abriu o semáforo, né? Daí abriu o semáforo, eu pensei isso, eu falei assim, gente, mas a gente nova é que tá falando. O Vitor virou meio japonês, porque foi a imagem que, claro, eu estava com a música, com o som, e eu olhei aquele cabelo preto, assim, eu falei, um japonês, né, que tá falando. Eu falei, gente, o que que o Vitor já inventou? Daí eu tive que, né, tinha aquele som que estava me deixando num estado, né, e fisicamente eu estava ansiosa para saber quem era aquela pessoa. E daí, num outro semáforo, que demorou, daí eu vi que era o Vitor. Aí eu dei risada, eu falei, daí você começou a falar, né, que você se predispôs a, 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 a trazer essa experiência, né? Claro, estava dirigindo, então estava um pouquinho menos assim, mas estava. E daí achei muito interessante, né? Que é o que você sempre coloca, né? Quando você falou de novo, né, essa coisa do, estávamos no shopping no dia no dia da Covid, e daí, bom, não sei quando nós vamos nos ver, e abriu essa possibilidade dessa dimensão virtual, né, de nós estarmos presentes por imagens, né, é interessante, assim, né, e eu pensei na hora, porque daí é aquelas pessoas que não topam esse lugar, que é incômodo, porque, né, gostaria de estar presente, então o incômodo fica maior do que a experiência que poderia ter nesse, né, estando junto com a gente, enfim. Mas agora, nessa fala, me veio uma coisa que talvez é se dispor, né, a estar em várias dimensões, ter experiências em várias dimensões. Talvez essa realidade que a pandemia trouxe é exatamente, talvez, né? Você acha que você pode falar mais, que você é muito mais estudioso e antenado nesse sentido. Não, é como eu falo, todos nós somos ignorantes, só varia o assunto. Então, tem gente que está mais mergulhado, né, nessa questão da mudança planetária, dessas, né, que você sempre fala, de quem mora do outro lado da Lua, então está, né, que se acompanha, né, a ciência espiritual e, enfim, as coisas, né. Uma vez você falou aqui isso. Por isso que eu estou te colocando esse lugar, né. Da gente aprender a estar em várias dimensões e ficar bem com elas. Né? Como Porque, é eu claro, posso, como eu posso, de uma certa forma, querer viver a quinta dimensão se eu não aprendi nem a primeira, a segunda e a terceira? Quando carinhosamente falando, seguindo o seu passo, tá? É assim, uhum, a vida nos traz a oportunidade dessa chance de que assim, vamos treinar, lidar com esta multiplicidade de dimensões. Ora eu estou aqui no virtual, ora eu estou no presencial, ora eu estou fazendo um trabalho de tal forma, ora eu estou fazendo um outro, ora eu estou vivendo uma experiência budista, ora eu estou vivendo uma experiência católica, ora não tem tradição nenhuma. O livro que a gente vai estudar o próximo ano, interessante. o Barry Stevens, né? Claro, ela tem uma tradição, tem a fé dela, mas ela não está enfocada, o livro todo não está enfocado numa tradição. A gente não está falando de Uhum, religião, dogma. uhum, Então, veja que significativo. A gente vai voltar para uma base, carinhosamente falando, que é a Gestalten, né? Para, de alguma maneira, poder absorver aquele núcleo que não foi trabalhado. Bom, o que que eu quero brincar com relação a isso? É assim, o que que nós vamos fazer com esses estados múltiplos de dimensão? A gente vai colocar isso na prática ou a gente fica só numa questão de discussão e teórica? A brincadeira, carinhosamente falando, é que assim, nós estamos vivendo, no bom sentido, essa chance
A pandemia, por exemplo, para nós que estamos aqui, porque a gente não sabe, amanhã podemos, daqui o próximo segundo podemos ir embora, tá? Mas assim, nesse momento, assim, ela permite que nós façamos coisas através dessa natureza. Por que será que nós precisamos aprender isso? Por exemplo, para poder lidar com esta rede de múltiplas dimensões. Quer um exemplo significativo? Vou dar uma aula na universidade em Washington. Gente, se eu tiver que ir para lá, é assim, é um gasto. Seja para mim, seja para a universidade, seja para o que for, tudo bem? Se tiver que os alunos serem trazidos para cá, é um gasto 10 milhões de vezes maior. Você liga a internet, até logo passa bem, está conectado. E pode ter aluno, né, nesta hipótese que eu estou criando, porque isso não é real, tá? Nessa hipótese criada, é assim, gente do mundo inteiro vinculada. Esse curso de filosofia que eu estou fazendo online tem gente de Portugal, tem italiano, tem espanhol, é online. Por quê? Para, de uma certa forma, validar a possibilidade de que, assim, todos estão convidados. Porém, tem uma coisa que, assim, todos nós estamos prontos. Agora, gente, não vamos fazer a fantasia, porque mora um perigo. E outro dia, conversando com uma pessoa, citando exatamente a respeito disso, essa questão egóica, né? Assim, e estar no aspecto espiritual, né? O ego espiritual. Isso é muito perigoso, eu achar, porque tá vendo, olha, a gente está dinâmico, eu vou lá, eu estou no presencial, eu faço online, eu faço tal coisa, eu estudo isso, papapá, e achar que eu esteja numa condição consciencial superior ou de melhor frequência para poder continuar nesse processo evolutivo do que o outro que simplesmente disse: não, eu vou ficar só no presencial. Talvez ele esteja melhor do que eu em estados de consciência. Você desligou o microfone. É que eu falo sempre, né, sozinha. Falei, a gente nunca vai saber, né? Porque eu acho que Bom, uma das questões que a gente tem que trabalhar, eu trabalho em mim, não sei os outros, né, mas que eu fico refletindo, é a questão do julgamento, né? porque o nosso olhar está a partir de que ponto? Sim, É assim, super importante saber de isso. mim mesma, né? A E, partir e há, das e há um minhas perigo. relações. E É há um um perigo. perigo muito sério isso. Eu tive uma experiência, e desde então eu penso, né? Eu olho as pessoas. Claro que é um exercício de anos, porque. Mas a gente percebe também que tem camadas, né? Estou falando porque tive uma aluna, aliás, tive duas alunas, mas tinha uma aluna que era, que eu acho que eu já comentei aqui, porque é um exemplo assim que é, ela é nordestina, não sei se ela faleceu ou não, mas não tenho mais contato. E na primeira aula dava escultura, né? E começava com modelagem cerâmica, né? Porque era, enfim, é assim que se começa a aprender tridimensionalidade. E ela, assim, era a própria porcina, digamos assim. Não era porcina, porque não tinha todos aqueles badulaques, mas era uma ovelhinha, assim, lindo o cabelo, tingido de loiro, mas assim, todo encaracoladinho. Uma coisa, um salto, uma unha, né? Tudo, sabe assim? Eu falei, Jesus, que 7 horas da manhã a mulher tá impecável. Mas linda, né? Mas eu falei, gente, o que ela veio fazer nesse curso? Né? Então, aí foi se passando o semestre. No último tempo, eu dava um exercício que é a escultura, que é esculpir, é desbastar, no gesso, que é super frágil, né? Qualquer escorregadela, qualquer peso diferente você cobre, ainda mais coisas frágeis, ele quebra. Ela só esculpiu, porque o assunto era que você podia fazer qualquer coisa do corpo humano, menos a superfície. Então, elas iam para os laboratórios de anatomia, livros de anatomia, até descobrir uma forma, né, do corpo, dessa coisa que interessasse. E ela fez só uma costela, os ossos, em gesso. E não precisou repetir nada, nem colar nada, né? Eu estou dando esse exemplo porque é a máxima do que ela fez. Mas tudo que ela fazia era genial. E daí, no final do semestre, eu abro para todo mundo conversar. Eu falei, eu quero compartilhar uma experiência minha.
até peço desculpa para a pessoa, né? Que ela vai entender por que eu estou pedindo desculpa. Eu falei, olha, seguinte, ó, fulana, quando você chegou aqui, eu falei, o que você está fazendo aqui? Né? E você veio me ensinar que não importa a sua aparência, né? Importa é aquilo que você é no mundo, né? Porque foi impressionante a sua produção, né? Eu não estou falando por mim, porque qualquer um aqui vai falar a mesma coisa que eu estou falando, né? E eu tive, contei, enfim. E é exatamente isso, né? Que assim, você se liga na minha experiência, quer dizer, nos meus preconceitos em relação àquilo, né? E eu vou falar errado, porque eu não estou sabendo falar, impregno, né? Como é que é? Vocês entenderam? Eu não sei. Tá Projeto. esquisito. É o projeto, né? Não, mas eu impregno, né? Eu ponho nela, eu gravo nela. É Projeto. projeto. A minha impressão. É como se eu modelasse ela no meu olhar. Olha que insulto que eu estou fazendo à pessoa. Não é? E é dificílimo a gente não cair, que é o julgamento, né? Por que que a gente precisa julgar, né? Qualificar, né? Engavetar, né? Nas especialidades, né? Nas especificações, né? Então, e é bem, acho que tem a ver isso com isso que você está falando, né? De alguma maneira. Sim, sim. E é legal porque assim ela trouxe a essência e por um osso. Olha que coisa significativa. Não, e assim, ela sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, então, a minha família é de artistas no Nordeste. Eu aprendi a fazer escultura com meu avô. Aprendi música com meu avô. Então, aquelas pessoas que são do interior do Nordeste, que têm um vínculo com a alma, que assim, eles elaboram o plano físico, mas eles têm esse vínculo com o sutil, né? Com a beleza, né? E ali estava tava uma representante disso. Quer dizer, ela tinha uma integridade nela, por exemplo, que eu nunca tive. Ela veio me trazer essa experiência, né? É bonito isso, né? Sim, mas ó, quando ela traz isso para você é porque em algum lugar isso mora dentro de você. Só Entendi. basta ser reconhecido. Uhum. E este reconhecer significa conhecer de novo. Então vamos traduzir, ó, carinhosamente Entendi. falando. Às vezes eu fico buscando pelo pensamento, pelo pensamento, pelo pensamento, e eu perdi a essência. Fala, Lori. E depois a gente vai fazer uma pequena pausa, tá? Porque agora que eu vi a hora, gente, desculpa, 5h20. Só pegar um gancho com o que a Rita está comentando, que eu entendo isso como fazendo parte da natureza humana. Nós somos preconceituosos. A gente imprime Somos sim. não. Somos. Somos não. Estamos. Tá, ok. Mas pela repetição do comportamento. Então, a Estamos. gente, estamos preconceituosos. A gente começou com a história de Israel, falamos de algumas pessoas que, né, que passaram na nossa vida e que trouxeram alguma informação, mas na fala e no comportamento é isso que eu vejo muito, né? O outro se preocupar com o que vão dizer dele, mas ele já fez um pré-julgamento dele e também de quem está perto. Vai ficar mais difícil a gente se curar neste encontro, porque eu já Por venho quê? porque eu venho com uma barreira, porque aí eu tenho que limpar isso, o reconhecer, pelo menos o que eu tenho visto atualmente até na proposta de atendimento, é tentar levar para este meu paciente, para esse meu cliente, que ele tem necessidade de se reconhecer, que é dentro deste reconhecimento que fica mais fácil essa comunicação, este contato. Né? E quando a gente se reconhece, aí diminui essa questão do preconceito. Tá, mas é assim. Eu vou mais longe, tá? Eu vou Ah, abaixo disso, que é uma questão que é assim. Isso é uma marca de gerações, né? Que a gente vem carregando com a gente por padrões de repetição e que tudo que você falou até agora está certíssimo. Só lembrar uma questão significativa que é assim: só o reconhecer faz com que eu permita o rompimento? Não.
De jeito nenhum. Eu preciso investigar, carinhosamente falando, quais são os ganhos e as perdas que eu tenho em relação a isso. E os ganhos e as perdas nos diferentes níveis de consciência. O que que meu ego se satisfaz se eu deixar de ser assim? O que que a essência vai ganhar se assim for feita? E aí, trazendo uma questão importante, o Léo brincava, e nós já falamos muito a respeito disso, presencialmente, inclusive lá na velha infância, bem no passado, lá na época da casa da avó, quem ia lá na casa da avó ainda, tá? Numa coisa que é assim, uma ferida muitas vezes não é cicatrizada pelo mesmo estado de consciência que a produziu. Eu preciso perpassar por aquele estado de consciência que produziu para reconhecer, mas não é ali que ela vai ser, como se fala, curada. Por quê? Porque aquele nível de consciência não tem competência para fazer aquilo. Se tivesse, de uma certa forma, já não teria permitido a chance como se fala, do trauma, né, carinhosamente dizendo, se manifestar. Então, precisa perpassar por aquele estado de consciência, sim, para poder reconhecer. Mas ele está além desse processo do reconhecimento. Facilitar a possibilidade da pessoa que está ali fazendo esse reconhecimento transitar por esses diferentes níveis de consciência. E aí isso vai facultar a chance de, dentro de si mesmo, na própria essência, descobrir qual é a maneira que eu posso lidar com aquilo de uma outra forma. E aí ressignifica. Porque a experiência não vai deixar de existir, né? Uma vez estuprado, estuprado para toda a existência. Eu posso não me lembrar disso, mas eu vivi a experiência, tá? Então, se isso de uma certa forma de verdade aconteceu, aquilo gerou uma situação X, que pode não ter causado um trauma ou pode ter ocasionado muitos traumas. O fato de eu curar os traumas não significa que o estupro deixou de existir. O estupro não vai ser extinto por conta disso. É como eu ressignifico essa experiência para coisas que eu vou viver. Eu vou pegar um exemplo que a gente já falou aqui, já trouxe, e é clássico para todos nós, Lucinha Lins. Tudo bem? A gente já brincou, e eu estou falando isso com respeito, porque assim, eu não a conheço pessoalmente, ela não é minha cliente, nunca foi, não tenho nenhum tipo de contato com esta pessoa que eu a respeito e a admiro. Mas é assim, transformar a perda de um filho por um incidente da época lá, pela história da AIDS, e que era muito mais mal visto do que é nos dias atuais, numa possibilidade de fundar uma sociedade, uma ONG, uma organização, trabalhar junto com pessoas, né, incentivá-las de uma certa forma a trabalharem a possibilidade de terem condições um pouco menos desagradáveis, ou, nas épocas atuais, mais saudáveis de vida, mesmo sendo portadores do vírus, tudo bem, é uma possibilidade de ressignificação, mas não trouxe o Cazuza de volta. Só que eu falei ó, o nome errado, né? Assim, né? Acho que esse é o grande X da questão, da mãe dele, tá? Desculpa. Eu acabei citando a atriz e era de outra pessoa, tá? Então, pensando nisso, mas é nessa experiência da história do Cazuza, tá? Então, assim, é só um exemplo. Qualquer um de nós, de uma certa forma, pode fazer isso. Se a gente pensar nesse exemplo que vocês falaram a respeito disso que a gente trouxe, nessa questão, inclusive, das conexões múltiplas, da história do virtual e do presencial. Gente, se não fosse a pandemia, eu acho que nunca teria tido a oportunidade de poder fazer a experiência virtual. Não teria o porquê. Então, observando, como é que eu lido com aquilo que está acontecendo e transformo numa possibilidade de abertura. Foi o que a Kelly lá mencionou do professor que ela estava assistindo aí ao longo dessa semana. Tem uma chance de poder lidar com isto que está acontecendo. Eu vou trabalhar com oportunidade ou eu fico preso na resistência? Se eu só reconheço, é assim, né? Eu não estou dizendo que não seja importante, sim, claro, Lori, é o primeiríssimo passo, tá? Mas se eu só reconheço, eu posso ficar utilizando aquilo como recurso. Mas tá vendo? Eu também sou assim. Mas tá vendo? Eu também sou. Mas, ó, sabe, eu sou um puta no agressivo. Desculpa, eu sou agressivo, tá? E aí eu fico justificando, e eu não ressignifiquei o fato de eu descobrir que eu sou uma pessoa que estou na agressividade nesse momento.
Então, como eu posso trabalhar em outros níveis de consciência, que é sair do nível da agressão, por exemplo, né? Nesse que facilita a possibilidade da agressão se manifestar. Isso que eu quero dizer. Para aí poder perceber como é que essa energia pode ser reaproveitada e melhor aproveitada numa condição que está sendo utilizada de uma outra maneira, de uma outra forma. Eu volto a insistir numa coisa significativa. Por que que brincar com nos nossos atendimentos, de parar alguns momentos, né, nem que sejam uns 3 minutos iniciais da sessão, e vamos começar com a respiração, nem deixar a pessoa falar. Nem deixar ela falar. Ela falou bom dia, beijou, sentou na poltrona, ou do que seja no sofá dela ali, porque está no virtual. Vamos respirar? Fazer o que eu faço com vocês aqui. A gente falou, comentou, falou da desgraça, das alegrias. Papá, agora vamos meditar, tá? Ou centrar, pelo menos, trabalhar a respiração. Por quê? Porque isso alinha. E nesse alinhamento, carinhosamente falando, faculta a chance dos diferentes níveis de consciência se manifestar. É só para isso. É para permitir o pneuma adentrar, é para permitir ser tomado pelo divino, pelo fogo, pela língua de fogo, pela água viva, para facilitar a possibilidade de eu integrar através da pomba, da paz, a chance lá da questão do espiritual materializado ou da matéria espiritualizada, do divino e do terreno, do sagrado e do profano. Porque a gente está nessa dimensão. Nós não somos, nós estamos nessa dimensão. Não adianta querer negar. É aquilo que a gente brincou, inclusive, na semana passada. Quem aqui disser que se alimenta de prana, eu vou mandar para um, como é que se fala? Para um botânico, porque precisa ir lá descobrir como é que faz fotossíntese, tá? Que a gente se alimenta de prana, sim, mas não nós não temos condições para só nos alimentarmos dela. Nós nos alimentamos do prana através de certos requisitos que estão aí colocados, das substâncias das quais nós ingerimos. Mas que a gente faz, nossa, já me alimentei por hoje. Não dá, gente. O corpo é material. Só essa dosagem não permite a chance de poder nos manter. Se assim fosse possível, né? Então nós somos falhos. Agora, se a gente está com a alimentação mais adequada, aí é outra questão, tá? Se a gente de verdade come o que deveria, ou se suja através como se fala, dos fast foods, das trucks, essas coisas todas que estão por aí, que são gostosas, eu gosto, eu não vou negar, eu me alimento assim também. Mas tá, então, que sujeira interna eu quero encobrir, trazendo tanta coisa tão hard, tão trash nesse sentido, que vai fazendo mal aqui dentro. A gente tem que pensar nisso também. Qual é a sujeira interna que eu quero encobrir? Porque aí a abobrinha deixou de ter gosto, né, gente? Eu vou dizer que é uma abobrinha horrorosa. E não é. Se eu não sou capaz de poder sentir o sabor que a abobrinha tenha, exemplo, né, o chuchu, o quiabo, o nabo, que mais? A rúcula, a selga, o tomatinho, a cenoura, o pepino, vagem, X. Se eu não sou capaz de poder sentir isso, é porque eu, de uma certa forma, né, assim, não agrado o meu paladar. Ok, mas tá. Então, do que eu vou comer? Pizzas, macarrões, molhos, que mais? Hambúrgueres, salsichas, hot dogs, castanhas, papapá. Tá, tudo bem, gente. Presuntos, não tem problema. Não tem problema, desde que não, né, enquanto não afete, tá? Mas assim, qual é a sujeira interna que eu estou tentando encobrir com essa questão? Onde que está a conexão disso que a gente está conversando? Nessa possibilidade de que talvez o fato de eu de eu perceber dentro de mim que é aqui que mora, nossa, você pode ter me dado o gancho que eu precisava para eu poder continuar atuando assim para a vida toda. Então, junto com o reconhecimento, eu já preciso facilitar a possibilidade da pessoa fazer conexão com outros estados de consciência, porque senão impregna ali, tudo bem? 100% de verdade? Não, gente, tudo depende do nível de consciência que a pessoa se encontra. Mas como é que eu posso garantir isso? Quando primeiro eu fiz um exercício de centração de alinhamento, para que ela pudesse ter
em contato com os centros superiores e inferiores dela e os do meio também, né, carinhosamente falando, para que aí a gente possa chegar a essa conclusão que a Lori trouxe, que é muito verdade e significativo, e aí ela vai ter condições de poder ampliar ou não, ou oprimir o estado de consciência para poder lidar com aquilo. Senão a gente fica patinando ao redor do próprio rabo. Tudo bem? Faz sentido? Tá, tá. Vocês querem falar mais alguma coisa agora ou dá para poder esperar um pouquinho para a gente poder fazer uma pausa? Porque assim, ó, eu aqui estou liberado hoje porque o Nico já foi, papai, etc. Tal. Mas eu estou pensando assim, quando a gente começou, gente, 50 minutos de meditação. E depois, né, não paramos. Então, não vamos fazer uma pausa? Ou fazemos? Vamos, Tá. vamos. Um café, um banheirinho, por favor. Isso, tá. Tô com Então, fome. tá, eu vou desligar aqui a gravação, então, tá? Para a gente